Você já está pronto? Estou pronto já. Tá bom. Vou fazer uma oração então, tá? Ok. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado também pelo privilégio também que o Senhor nos dá de estar reunido para estudar a tua palavra. Nós pedimos nesse momento a iluminação do seu Santo Espírito, que o Senhor possa levar a nossa mente, o nosso coração, para entender a sua palavra. Use o irmão Amém. Luiz Marino, que vai estar dirigindo o estudo, que o Senhor possa colocar as palavras na boca dele. Eu peço isso e Amém. agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu cordial boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente dá continuidade ao projeto Apocalipse e as Revelações, em conjunto com Daniel. Hoje nós estaremos estudando um novo tema e vamos soltar a nossa vinheta para vermos qual o título do nosso tema. Aqui o Apocalipse, como é visto pelo mundo. As primeiras lições que nós já estudamos foi sobre o Apocalipse, de forma revelada. E essas palavras aqui são os códigos de acesso à compreensão completa do que o Apocalipse nos traz, né? A hermenêutica, a exegese, a homilética e a escatologia, que são os eventos relacionados aos últimos dias. Então, para a gente entender o Apocalipse na nossa atualidade, no nosso contexto, precisamos usar esses dispositivos. Aqui nós tivemos já o livro aberto, a primeira lição, a segunda lição, Cristo, personagem central do Apocalipse. Terceira lição, Satanás e os inimigos, o inimigo de Jesus. A quarta lição, as boas novas, que é o Evangelho no Apocalipse. A quinta lição, as 7 cartas de Jesus, ou seja, as 7 igrejas. A volta de Jesus, a prisão de Satanás no abismo, as promessas do Apocalipse, foi a última lição que nós tivemos. E hoje, então, nós estaremos estudando sobre os 7 selos do Apocalipse. Cada selo como um capítulo. Mas nesse livro do Apocalipse, nós vamos entender o seguinte: esses selos, como é uma sequência de eventos, ele também é semelhante às profecias de Daniel. Assim como Daniel, Deus usou através da visão que ele deu, do sonho que ele deu para Nabucodonosor, sendo a primeira sequência de símbolos. Depois ele deu a Daniel através de visões e de sonhos. Ele teve a oportunidade de ver outras formas, mas se referindo ao mesmo assunto. Então, aqui no Apocalipse é a mesma coisa. Então, nós já tivemos a oportunidade de ver sobre as 7 igrejas, né? E agora nós veremos sobre os 7 selos. Qual a relação que eles têm de um para com o outro e qual a importância que isso tem no cenário do povo de Deus. Porque tudo que Deus deixou na Bíblia, inclusive as revelações, tem por finalidade trazer conhecimento e preparar o povo de Deus para o grande dia do Senhor, o reencontro com seus filhos, que é a bendita esperança, né, na volta de Jesus. O Apocalipse apresenta um misterioso livro fechado com 7 selos. Quando você ganha um presente, dependendo da forma que esse presente for embrulhado, você vai ter dificuldades de abri-lo. Você não consegue abrir através apenas de cortar uma fita adesiva, que seja. Geralmente você vai ter que, para ter acesso ao presente, vai ter que rasgar várias partes, né? Se não quiser estragar o papel, vai ter que tirar com cuidado os adesivos. E o selo é mais ou menos um tipo de adesivo de embrulho. Esse livro era especial, porque ele era escrito por dentro e por fora. Mas o detalhe é que ninguém conseguia ler, ninguém conseguia abri-lo, se não fosse desatando os selos.
A cada selo que era aberto, era como se fosse um capítulo diferente. E eles estão intimamente ligados com as 7 igrejas, os 7 períodos. Mas o que isso significa? Significa que os selos só se atribuem ao período específico? Não. Assim como as sequências das 7 igrejas, elas podem servir-se em todos os períodos, as mesmas características, mas o que se destaca é aquela igreja em especial que está mencionada. Então, as características daquela igreja, no período determinado, ela se encaixa melhor. E os selos é a mesma sequência. Então, nós vamos ver agora esse misterioso livro, fechado com 7 selos, e Cristo foi o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos. Foi feita a pergunta: quem abriria esse livro? Quem poderia abrir? Não foi achado no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém que fosse capaz de abrir esse livro. Que representam os 7 selos do Apocalipse? É evidente que são profecias básicas dos 7 períodos que a igreja viveria desde a sua fundação até a segunda vinda de Jesus, descrita na última parte do 6º selo. Os cavaleiros do Apocalipse. Os 4 primeiros selos estão representados por 4 cavaleiros com características diferentes. Os cavaleiros do Apocalipse, nós vemos aqui que ele tem um cavalo que é branco, um cavalo que é vermelho, um cavalo que é preto e um cavalo que é pardo. E em algumas traduções é descrito como cavalo amarelo. Vamos ver o que representa cada um deles. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Isso está em Apocalipse 6:1. Vi então, e eis o cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O símbolo do cavalo, nós já tivemos a oportunidade de ver num estudo recente da lição da Escola Sabatina, que quando um dirigente adentrava uma determinada região montado num jumento, ele vinha em paz. Mas quando ele vinha ele entrando no local a cavalo, significava que ele estava declarando guerra. Então, no Apocalipse, o fato do cavaleiro estar a cavalo significa que há controvérsia, há guerra. É uma declaração de guerra. E ele aqui vem para vencer. Então, esse cavaleiro, com o seu cavalo branco, está caracterizado pela vitória. O cavalo branco, primeiro selo, a igreja está no ano 100 depois de Cristo, e ela pregava a pureza e a fidelidade à Bíblia. Vitoriosa, a igreja chegou a atingir aproximadamente 6 milhões de cristãos nesse primeiro século. A igreja que tinha sido fundada por Cristo no ano 31 e meio, e ela se estendeu até o ano 100, no período do primeiro cavaleiro. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostravam-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos do que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. A águia era o símbolo do poderio romano. Então, dessa forma, eles marcaram história de maneira mais evidente e mais poderosa do que os próprios romanos, como nação. Quando abriu o segundo selo, esse foi, nós consideramos aqui, então, o primeiro período, o primeiro selo, o cavalo branco. Representava a pureza da igreja e o poderio que a igreja mostrou naquele primeiro século. Agora, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. Versículo 4 agora. E saiu outro cavalo, o vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra,
para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, o símbolo da guerra, e o vermelho representava na guerra derramamento de sangue. Então, esse cavaleiro, ele causou muita morte. Foi exatamente nesse período em que a igreja foi perseguida de maneira cruel e impiedosamente pelos imperadores romanos. Então, o cavalo vermelho representa o segundo selo. A igreja estava no segundo período, do ano 100 ao ano 313, época das perseguições pelos Césares, derramamento de sangue e discórdia, discussão e controvérsia. Foi nesse período que os cristãos eram martirizados nas praças, eram jogados às feras, aos leões, os seus bens eram confiscados, eles eram presos e forçados a negar a fé. Os que se mantinham fiéis e não abriam mão da sua fé, selavam a sua vida, sendo morto dessas formas que já foi mencionado, né? E acrescentando também as fogueiras, que eles eram jogados. Aqui nós vemos uma foto, uma imagem, né, simbolizando as formas com que eles foram mortos. Às vezes nas arenas, para as feras, na fogueira, em cruz, eram de forma barbarizadas. Os Césares foram muito maus nesse período. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes pagãos e doutrinas. E começaram a contaminar a pureza da doutrina, que se mantivera branca durante o primeiro século. Então, nesse período aqui, já não tinha mais toda a pureza, porque eles foram perseguidos e muitos foram mortos. E alguns, para não morrer, acabavam negando a sua fé. Então, esse foi o que representou o período da perseguição. Doutrinas estranhas pretendiam misturar-se a verdades bíblicas. O pecado original da Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e as autoridades da Igreja do terceiro milênio. Esse livro, o Terceiro Milênio, traz o relato e aqui menciona a Trindade como se fosse algo ruim. Na verdade, a Trindade, como era no primeiro século pregada, ela realmente não estava de acordo com o que a Igreja defende hoje. Até os nossos pioneiros, eles tiveram dificuldade de aceitar a doutrina da Trindade, exatamente pelo fato dessa deturpação que aconteceu nos primeiros séculos, a partir do ano 100, entre o ano 100 e o ano 313. O próprio Constantino se declarou cristão, né? No intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Paulo e nem Pedro ouviram falar, silenciosamente tornaram-se comuns, alegando serem instituições divinas. Então, alguns dos cristãos conversos trouxeram, então, seus costumes de fora. Nós vimos que já tinha acontecido até no primeiro século. O fato de Nicolau ter se desviado do cristianismo foi pela sua influência anterior. Então, as pessoas que se convertem de outras igrejas, de outra denominação, para a igreja e não se firmam no conhecimento da verdade, não buscam, não cavam, a tendência é voltar às origens, porque isso é uma tendência natural do ser humano, voltar aos seus primeiros costumes. Isso aconteceu com Nicolau, isso aconteceu com alguns outros cristãos no segundo período da igreja. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: "Vem". Então, e eis que o cavalo preto e o seu cavaleiro com a sua balança na mão. Foi a partir desse momento, então, que aconteceu
a entrada do terceiro selo, ou melhor, e ouvi uma como que voz de meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa voz foi dada exatamente pelo que significa o azeite e o vinho. É a vida e o Espírito Santo. Então, esses 2 elementos foram poupados, foram preservados, enquanto o restante perdia sua proteção. O cavalo preto representa, pela cor, o contrário do primeiro selo. No primeiro selo, a igreja vivia o seu período de pureza doutrinária e conduta. Agora ela está exatamente ao contrário. A igreja, de uma forma oficial, perde totalmente a sua pureza. Foi nesse período que a igreja, o seio da igreja ficou transformado. Foi feita a mudança do sábado para o domingo, na guarda, a quebra dos mandamentos, foi feita mudanças no calendário, foi feita mudança no do pôr do sol para meia-noite. Muitas outras mudanças começaram a partir desse período. Um período em que essas mudanças caracterizaram, então, a impureza doutrinária da igreja. A igreja, então, vive um dos seus piores momentos com relação à pureza da doutrina. O cavalo preto, que representa o terceiro selo, ele estava em paralelo com a igreja no período do ano 313, após o Edito de Milão, o Edito de Tolerância, promulgado por Constantino, e se estende até o ano 538, período em que o Império Romano foi extinto, no ano 476, e desse período, então, surge o poder da ponta pequena de Daniel, que foi o poder do papado. Ele se estabelece e adquire força política, e dessa forma, com a força religiosa e política, deu origem, então, à supremacia papal. Mas nesse período, até que se estabelecesse a supremacia papal, a igreja foi se corrompendo, porque é o período desse cavalo preto, representa a corrupção da fé. O bispo de Roma começa a dominar, e é uma época de fome e miséria espiritual. Com a morte do imperador, o último imperador de Roma, então a nação ficou sem um dirigente, e a população começou a perecer, a padecer fome. E os padres, então, os bispos, eles se esforçavam de todas as formas para prover alimentos para os necessitados, os miseráveis, né? E dessa forma eles fizeram campanha, buscaram acordos para que conseguissem, então, alimento para essas pessoas. Em contrapartida, essas pessoas que eram servidas na igreja, elas começaram a ver o padre como um papa, um pai, né? Que significa pai. E foi assim que surgiu, então, o nome Papa, dado origem nessa situação, onde a igreja estava cuidando dos miseráveis e eles estavam sendo verdadeiros pais para esses miseráveis. Então, o bispo de Roma começa a adquirir força, né? Por causa das conversões de dirigentes e os responsáveis pelos povos. A apostasia que se configurou nesse período trouxe para dentro da igreja as mudanças que nós mencionamos, além do calendário, a mudança do sábado para o domingo, e começou então a estabelecer também a adoração às imagens e a intercessão pelas pessoas que haviam morrido. Lançaram também o purgatório, entre outras crenças, né? Então, no ano 313, com o Edito de Milão, começou esse período, a contaminação da igreja, de maneira oficial. No ano 321, o decreto para adoração no dia do domingo. Oficializaram, então, a adoração no dia do domingo. No ano 364, o Concílio de Laodiceia tornava a igreja cristã como a religião oficial do Império. Oficializava, então, a guarda do domingo
e de maneira obrigatória. Quem não se curvasse a isso era perseguido. Foi a partir desse período que aquelas 3 nações começaram a se rebelar, não aceitando esse tipo de autoridade. No ano 370 começava-se a cultuar os santos. Então aqueles deuses pagãos que haviam sido revestidos de santos cristãos, então a princípio eles alegavam que era apenas para lembrar daquelas personagens do cristianismo. Mas depois disso, nesse ano 370, foi oficializado as canonizações, né? Então começaram então a cultuar aos santos como meio de intercessão. No ano 400 começaram a se fazer também oração pelos mortos, né? Quem tinha um morto da família ia lá e pagava uma missa, pagava para o padre para que fizessem orações voltadas àquelas pessoas que haviam sido mortas. No ano 530, já próximo da supremacia papal, criou-se então o dogma do purgatório. Nesse período, as pessoas que tinham sido mortas e não eram cristãs poderiam ser resgatadas suas almas. Essa era a mensagem que a igreja pregava. Mediante uma contribuição, um pagamento estipulado, você poderia resgatar a alma perdida de um antepassado que houvera morrido nessa situação. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu-se a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. O inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo, então, tinha como seu cavaleiro a morte. Nesse período, a igreja estava vivendo um período de perseguição e de morte espiritual. Oficialmente, a igreja estava nessa situação. Vendiam indulgência, vendiam perdão para conquistar fundos. E dessa forma, a igreja estava morta, né? Praticamente, espiritualmente, sem nenhuma vida. Porém, nós tínhamos, nesse período, os fiéis que se mantiveram fiéis, né? Alguns povos, como os valdenses e muitos outros reformadores, começaram a surgir no final desse período, porque Deus não iria permitir que a verdade perecesse totalmente. Mas essa era a situação da igreja, que se estendeu até o ano 1517, com a atuação de Lutero, quando pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e dessa forma, então, ficou declarada oficialmente a semente da reforma. E muitos outros já estavam em paralelo com Lutero, como Zwingli, entre outros, e dessa forma Deus já estava suscitando essa mudança de pensamento, onde iria finalizar então o período da igreja morta. Instituiu-se o Dia dos Mortos no ano 1998. Então agora os mortos também tinham seu dia, o Dia dos Mortos. No ano 1184, instituída a Inquisição. No ano 1190, começa a venda das indulgências. Esse é o período que a igreja esteve de maneira mais negativa, vendendo perdão, vendendo indulgências, relíquias. No ano 1216, foi instituída a confissão auricular. No ano 1229, foi proibida a leitura da Bíblia. É só esclarecer, essa confissão auricular era o padre foi colocado como um intercessor. Agora você não precisa mais confessar seus pecados para Deus, você tinha que ir ao Papa. E no ano 1229, é proibida a leitura da Bíblia. Só os monges, só o clero poderia ler a Bíblia. E dessa forma, a igreja abandonou totalmente a sua pureza. No Concílio de Trento, em 1563, é decidido que a tradição está acima de tudo. O que aconteceu nesse período?
Lutero já tinha surgido, outros reformadores também. Havia muitas controvérsias na Alemanha, na França, e na Inglaterra também. E esses acontecimentos deixou claro a posição da igreja, que estava de maneira errada, né? Estavam erradamente fazendo coisas que não dava mais para esconder. O povo já tinha a Bíblia na sua própria língua, em vários países ali chamados países altos, já tinham a Bíblia na sua língua. E agora não dava para esconder mais. Então eles fizeram essa declaração, que a tradição estaria acima de tudo, colocando o Papa e os seus dirigentes da igreja como sendo a maior autoridade eclesiástica. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, essa é uma pergunta simbólica. Isso aconteceu também no livro de Gênesis. É por isso que é uma linguagem comum entre os judeus. O sangue de Abel, o Senhor Deus falou a Caim, o sangue do teu irmão está clamando. Então, simbolicamente a mesma linguagem. O sangue dos mártires não estavam clamando realmente, mas o ponto de justiça é que eles precisavam ser justiçados. Aquelas pessoas que viveram antes de Lutero e no período de Lutero, eles foram martirizados pela verdade e pelo testemunho que deram. Então, esse grupo que morreu dessa forma, para ser justificados, eles precisavam. Esse quinto selo representa esse pedido, esse clamor por justiça. E eles perguntam: até quando? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles o foram. Então, as pessoas que estavam nessa situação, que tinham morrido, eles deveriam aguardar um pouco mais até que se completasse o número. E então eles seriam justificados. Esse era o quinto selo. Santo no altar, no quinto selo, João vê as almas dos santos mártires no altar, requisitando a Deus vingança pelo seu sangue derramado. Esse período da igreja foi do período de 1517 até o ano de 1798. Aqui o evento 1755 diz respeito ao terremoto, que foi algo que mudou totalmente a postura das pessoas naquele período. Eles, na verdade, começaram a se comportar como se já tivesse terminado o período, porque a procura foi, apesar de ser recriminada pela igreja da época, eles eram proibidos de ler a Bíblia, mas eles não obedeceram essa ordem devido ao que aconteceu no ano 1755, com o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa significa a abertura do sexto selo. Então, esse sexto selo, que abriu no ano 1755, é o único momento que ele começa um pouquinho antes da sexta igreja, já no período aproximadamente mais 40 anos, 44 anos, já iria acontecer a mudança, né? Também o sacerdote porá daquele sangue e sobre a ponta do altar de incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho é derramado na base do altar. Então nós vemos aqui que esses mártires, eles estão sendo comparados aos novilhos que eram mortos por ocasião do sacrifício. Então eles sacrificaram sua vida em prol do evangelho. Foi graças a eles que hoje nós temos a Bíblia à disposição de todos. E dessa forma, eles selaram sua vida derramando o seu sangue. É por isso que o sangue é considerado dessa forma, como se estivesse na base do altar, porque o sangue do sacrifício era assim despejado na base do altar. No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se oferecia o sacrifício de animais.
o sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Só para esclarecer. É um simbolismo claro sobre a questão. O sangue dos mártires clamam simbolicamente a Deus, assim como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. As vestiduras brancas simbolizavam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Jesus, quando vier, ele trará a recompensa para esses. Esses irão ressuscitar na ressurreição parcial para receber o seu galardão. Pois-lhe dado vestir-se de linho branco finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o sangue deles vai ter que esperar a gente, né? A gente ser, juntamente com eles, glorificados. Eles vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus e, juntamente conosco, irão ser glorificados no mesmo instante, no abrir e fechar de olhos. Acontecimentos na natureza do sexto selo. Quais são os 4 acontecimentos que dão abertura ao sexto selo? Nós já mencionamos um, né? Que é o terremoto. Mas veja só o que diz aqui. Quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de clina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando balançada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E então vamos ver o grande terremoto. O grande terremoto, nós já demos a data aqui, né? Aconteceu o grande terremoto, aconteceu também a lua tornando-se em sangue, a queda das estrelas, o escurecimento do sol, certo? Esses são os eventos que aconteceram por ocasião da abertura do sexto selo. Então, avaliando o primeiro acontecimento, o grande terremoto de Lisboa. Em cumprimento à profecia bíblica, o grande terremoto do Apocalipse 6 é identificado como o grande terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de mais ou menos 10.000 habitantes. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que em Cádiz, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, o som, como de um trovão, foi ouvido sob o solo e imediatamente depois um violento choque derribou a maior parte da cidade. Foi um acontecimento aterrorizante para quem estava vivo naquela ocasião. No colapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60.000 pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra, e voltou então levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. Então, imagina, a onda recuou e depois voltou numa altura estupenda, né? Esse foi, então, princípios de geologia. Essa é a fonte de onde foi tirada essa informação, ok? E na Enciclopédia Americana, referindo ao artigo de Lisboa, também menciona que o choque de terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da 4ª parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelos espaços de quase 3 dias e a cidade ficou completamente desolada. O terror do povo foi indescritível. Estavam além das lágrimas. Estavam chocados, né? Paralisados pelo acontecimento. O escurecimento do sol
e lua em sangue. Então, isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Um acontecimento extraordinário. Aqui no livro O Grande Conflito, na página 306, registra dessa forma. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreveu pela manhã, ela descreveu assim: pela manhã surgiu claro sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras, como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos e bombavam trovões, caindo leves aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tornando uma aparência bronzeada ou encobreada. Alguns minutos mais tarde, pesadas nuvens negras se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte. E ficou tão escuro como usualmente às 9 horas de uma noite de verão. Então, o verão lá para o pessoal que mora nos Estados Unidos é o contrário daqui. Como uma noite de inverno para nós aqui é por causa da mudança do hemisfério. Então, isso está registrado no livro Grande Conflito. Ainda nessa mesma página, conclui o anúncio assim: o único ou quase único em sua espécie pelo misterioso e até agora inexplicável fenômeno que nele se verificou foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visível em Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é o nome dado aos Estados Unidos. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas igual em densidade, né? Extensão e duração já se registrou. Então, esse fenômeno explica, então, parte do que o sexto, representado pelo sexto selo. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observavam-se na parte oriental e até Falmouth. Para o oeste, atingiram as partes mais remotas de Connecticut e Albany. Para o sul, foram observadas ao longo das costas e ao norte, até onde se estende a colonização americana. Então, até onde tinha colonos americanos, eles puderam observar esse fenômeno. Joel 2:31 diz que o sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esses sinais serviram de alertas e deixou o povo pronto a procurar a palavra de Deus. O Grande Conflito, na página 307, diz assim: posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua se tornou visível. Tinha aparência de sangue. Então a lua estava vermelhinha, da cor de sangue. Aqui é um artigo do jornal que foi escrito naquele dia, né? Dark Day significa dia escuro, em maio 19 de 1780, né? Em Nova England, ou seja, Nova Inglaterra. Bom, eu não vou ler, que eu não sei ler inglês, nem muito menos fazer a tradução. Mas esse é realmente o registro do jornal daquela época, tá? Se alguém tiver curiosidade de procurar. Chuvas de estrelas. No dia 13 de novembro de 1833, logo já estava próximo do grande desapontamento, aconteceu, então, a chuva de meteoro. Foi uma chuva extraordinária. Se estendeu por todo o céu americano. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte, sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia. Ou seja, às 2 horas da manhã começou essa chuva e foi até o amanhecer. Os grandes acontecimentos de maior século
Essa é a fonte de onde foi retirada essa informação. As estrelas do céu caíram pela terra, caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. Isso aqui está em Apocalipse, e não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando os seus figos quando açoitada por um vento forte. Essa aqui é a descrição de mais um artigo. Esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim, o qual terminará com a segunda vinda de Cristo. O outro fato marcante será a segunda vinda de Cristo, porque ela representa, então, a abertura do 7º selo. Outros sinais ainda identificam o tempo do fim. Alguns sinais irão acompanhar esse evento, né, em especial as guerras, que está previsto em Mateus 24, 7, calamidades, Mateus 24, 7 também, luta entre o capital e o trabalho, Tiago 5, 1 a 8, comportamento social distorcido, a maldade do homem, o coração ímpio, pecaminoso e mau. E os últimos sinais, em Mateus 24, 14, a pregação do evangelho a todo mundo. Então, esses são acontecimentos que vão acontecer nas proximidades da abertura do 7º selo. O cumprimento dos sinais bíblicos demonstra que muito em breve se abrirá o 7º selo. Nós, então, estamos sobre a vigência do 6º selo, né? Apocalipse 7, 2 e 3 diz que vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz ao 4º anjo, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Então, veja bem, o 6º selo, ele está acontecendo todas essas coisas. E a abertura do 7º selo vai ser depois que o povo de Deus for selado. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz. Aqui em outra parte, outro versículo e outro capítulo do Apocalipse. Ao 4º anjo e aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Esse era um trabalho do anjo especial. Antes de abrir-se o 7º selo, Jesus interrompe a profecia didática e a profecia dedica todo o capítulo 7 para explicar-nos quem são os que serão salvos. Porque a pergunta diz: quem vai sobreviver? Quem vai resistir a isso? A esses acontecimentos? Então, a resposta está no capítulo 7 do Apocalipse, que vem falando sobre os 144 mil, né? Aqueles que farão parte desse exército de Deus, né? Característica dos que serão salvos. A segunda vinda de Cristo é o 7º selo, na abertura do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esta meia hora representa um período profético, né? Esse silêncio no céu se produz por ocasião da segunda vinda, quando Jesus vier com seus anjos. O texto bíblico diz que ele virá, e juntamente com ele virá o Pai, e também virá todos os anjos, né? Então, não ficará ninguém no céu. E há uma corrente pensando nesse sentido, que o silêncio no céu seja pela ausência de todos que estejam lá. Outros pensamentos dizem que o silêncio no céu pode ser no momento em que vai ser dado a sentença final, quando Jesus falar: está feito, né? Acabou meu serviço no santuário. Independente disso, a questão é que Ellen White descreve um período de uma semana em que os santos estariam subindo em direção ao céu. E o período de uma semana corresponde à meia hora da profecia. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então ele virá na glória do Pai, e todos os anjos estarão com ele. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada.
Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor Deus é fiel, é justa e verdadeira. Então, aqui nós encerramos o nosso estudo, né, considerando que nós estamos sobre os 7 selos. E no próximo estudo nós teremos, então, um estudo sobre o selo de Deus, que representa o sábado, conforme a Bíblia descreve. Então, nós aguardamos e que Deus abençoe a todos nós nesse processo de crescimento, onde a sua palavra está sendo aberta, e esperamos que estar contribuindo com esse crescimento. Deus abençoe a todos. Nós iremos encerrar, então, com uma oração agora. Pai de amor que estás nos céus, nós te agradecemos todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos pelo fato de poder abrir a tua palavra e entender alguns acontecimentos. Uma sequência de 7 selos que representa o selamento do teu povo. E entre o 7º e o 6º e o 7º selo, haverá o selamento do teu povo na testa daqueles que forem fiéis a ti, que estiverem clamando pelo teu nome e orando em favor dos seus queridos. Que o Senhor nos abençoe nesse processo, para que a gente possa ser instrumento em tuas mãos, ao pregar o Evangelho a todo mundo e assim abreviar a tua volta. Livra-nos do mal, nos dê um feliz sábado na tua companhia. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.